Fala aí, galerinha! Vamos hoje para mais uma aula de física. Meu nome é Wanderson e nós vamos falar hoje sobre aceleração média. O que acontece? Movimento acelerado. O movimento de uma partícula é dito variado quando a sua velocidade escalar instantânea varia no decorrer do tempo. Então, vamos falar de movimento variado, beleza? Só que temos duas situações. Se em certo intervalo de tempo a partícula move-se cada vez mais rapidamente, isto é, se o módulo de sua velocidade escalar instantânea for sempre crescente, seu movimento variado será do tipo acelerado. Vamos observar o exemplo aqui da figura. Eu tenho, então, um carro que, a partir do repouso, no tempo zero, ele está parado, 0 km por hora. Conforme ele começa o movimento, no intervalo de 2 segundos, a velocidade que mostra no velocímetro é maior do que zero. Após mais 2 segundos, essa velocidade aumenta e fica maior que 40. Até que 6 segundos, a velocidade está marcando 80 km por hora. Percebe que, conforme o tempo está passando, a sua velocidade vai estar aumentando. Então, o que eu digo? O movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. Então, se a velocidade vai aumentando com o passar do tempo, eu digo que o movimento é acelerado. Por que eu estou falando disso? Porque, além do movimento acelerado, a gente tem um movimento retardado, que é o seguinte: já se uma partícula se mover cada vez mais lentamente, durante certo intervalo de tempo, isto é, se o módulo de sua velocidade escalar instantânea for sempre decrescente, seu movimento variado será do tipo retardado. Então vamos lá. Caso contrário, se eu tenho um veículo que, a partir do momento que eu começo a observar ele, tempo zero, está com uma velocidade acima de 80, vamos botar aqui 100 km por hora, que após 2 segundos está na velocidade de 70 km por hora, e após mais 2 segundos a velocidade passa a ser 20 km por hora, e quando ele está aos 6 segundos ele para, né? Ou seja, ele não tem mais velocidade, eu tenho então que a velocidade está diminuindo em cada intervalo de tempo. Nesse caso, o movimento será retardado, quando o módulo da velocidade instantânea for sempre decrescente, ou seja, então ela está sempre decrescendo aqui. Começa em 100, vai para 60, depois para 20 e termina em zero. Beleza? Então eu tenho esses dois tipos de movimento: acelerado e movimento retardado. O que acontece? Com esse movimento, a gente pode calcular a aceleração média. Vamos ter um exemplo prático para entender o que é aceleração média. Supondo que dois automóveis, automóvel A e B, tenham sido testados em uma mesma pista de corrida. Dirigindo o veículo A, o piloto de provas conseguiu uma variação de velocidade escalar de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 40 segundos. Se você pegar e dividir essa variação 100 km por hora, de 0 a 100, pelo intervalo de tempo, 40 segundos, em que ela ocorreu, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que 100 dividido por 40 vai ser 2,5 km por hora sobre segundos. Isso significa que a velocidade do veículo aumentou 2,5 km por hora a cada segundo. Agora, no teste do veículo B, o piloto conseguiu uma variação de velocidade escalar de 0 a 100 em apenas 10 segundos. Dividindo a citada variação pelo intervalo de tempo, temos 100 km por hora dividido por 10 segundos, ou seja, 10 km por hora por segundo. O que acontece? Nesse caso, eu tenho uma variação de 10 km por hora na velocidade a cada segundo. E aí a gente pode concluir que o veículo B ele tem uma variação maior, ou seja, ele tem uma aceleração maior. Então eu consigo acelerar ele com mais vontade, vamos botar assim, com mais velocidade a cada intervalo de tempo. Então, o que vai ser a aceleração média nesse caso? Como que eu vou medir essa variação do veículo? Justamente como a gente vai ver agora. Tá? Então, para
Para formalizar essa ideia de aceleração média, a gente vai simbolizar ela por αm aqui, ou, né, se você preferir, né, pode até usar o A, mas o alfa seria a melhor forma. Temos então o seguinte: a aceleração escalar média entre dois instantes é a variação da velocidade escalar instantânea ocorrida em média por unidade de tempo. Ou seja, a aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ΔV sobre ΔT. Lembrando que variação é sempre o quê? Relação entre dois instantes, não é isso? Final e inicial. Final e inicial. Então, ΔV, velocidade final menos inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. É importante aqui a gente lembrar o seguinte, né? O conceito de aceleração escalar não diz respeito apenas quando ganha velocidade. Então, quando a gente viu lá no movimento acelerado, né, a aceleração não vai ser só para esse caso. Quando eu tenho um movimento retardado, ou seja, quando o veículo, o móvel, perde velocidade, eu também vou chamar de aceleração escalar. Para ser considerada aceleração escalar, tem que ter Para ser considerado aceleração escalar de um corpo, ela tem que ser o quê? A variação da velocidade escalar. Se não tem variação na velocidade escalar, eu não tenho aceleração. Se eu tenho variação, seja ela para cima ou para baixo, ganha ou perda, eu vou ter aceleração. Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, tanto faz se o movimento é acelerado ou retardado, ele vai ter a aceleração média. Vamos agora ver um exemplo de como a gente calcula a aceleração de um corpo. Nesse caso, para quando ele tem uma perda de velocidade. Suponha que um automóvel com velocidade escalar igual a 108 km por hora passe a frear, parando após 6 segundos. O que eu tenho aqui? Ele estava sobre velocidade ali, né? Estava em movimento, a 108 km por hora. E ele para. Então, se ele para, a velocidade vai ficar igual a zero. Então, a variação é de 108 para zero. E o tempo que ele demora para isso são 6 segundos. Então, o que a gente tem é isso aqui. A aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT, vai ser igual à variação da velocidade, velocidade final. Percebam, ele começa no 108 e termina em zero. Então, a velocidade final é zero. Menos 108 km por hora, dividido por 6 segundos. Logo, a aceleração média, nesse caso, vai ser menos 18 km por hora sobre segundos. Tá bom? Então, viu como é fácil? É só você dividir a variação da velocidade pela variação do tempo, sem segredo. Vamos agora falar, né, como eu disse aqui, o significado dessa situação. Esse resultado significa que a velocidade escalar do veículo diminui, em média, 18 km por hora a cada segundo. O que quer dizer em média? Que ele pode variar, num segundo pode variar 20, no outro pode variar 16, no outro 22, no outro 14, mas que na média desses segundos a velocidade vai variar em 18 km por hora. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Em relação às unidades de medida, a unidade de aceleração vai ser no SI justamente essa. O que a gente tem aqui? Ó, a unidade de alfa, que é a aceleração, vai ser igual a unidade de V sobre a unidade de T. A unidade de velocidade é metros por segundo. E a unidade de tempo, segundo. Se eu pegar metros por segundo e dividir por segundo, eu tenho aqui uma divisão de fração. Então, eu vou pegar metros por segundo dividido por segundo sobre 1. Repito a primeira, metros por segundo, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1S. 1 sobre S. E aí, eu vou ter que a unidade no SI é metros por segundo quadrado. Então, toda vez que eu for escrever a aceleração numa prova, né, eu tenho que usar essa unidade. Metro por segundo ao quadrado, a não ser que ele peça uma unidade diferente, mas aí o problema vai ter que te definir isso. Beleza? Tranquilo? Então, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Vamos ver então agora o exemplo 2, um segundo exemplo sobre isso. Entre 0 e 3 segundos, ou seja, a partir do momento que eu começo a marcar e 3 segundos,
A velocidade de um veículo, de um helicóptero, desculpa, varia de 4 metros por segundo para 22 metros por segundo. Qual vai ser a sua aceleração? Então, olha só, gente, muito fácil. A aceleração, ΔV sobre ΔT. O que a gente tem aqui? ΔV sobre ΔT. ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Se a velocidade final é 22 metros por segundo, a velocidade inicial, 4 metros por segundo. O tempo final vai ser 3 segundos e o tempo inicial, 0 segundos. 22 menos 4 vai dar 18 metros por segundo. 3 segundos menos 0, 3 segundos. 18 metros por segundo dividido por 3 segundos, eu tenho então que a variação da aceleração aqui, ou melhor, a variação da velocidade, na média, a aceleração foi 6 metros por segundo quadrado. Beleza? Muito fácil. Agora vamos para o exemplo 3, o nosso último exemplo, para a gente agora ver como vamos calcular uma outra grandeza, sem ser a aceleração, ou seja, ou a velocidade ou o tempo. Nesse caso, ele fala o seguinte: um automóvel parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo quadrado. Depois de quanto tempo ele atinge a velocidade de 40 metros por segundo? Olha só, então agora eu tenho a aceleração, eu tenho a velocidade e quero saber o tempo. O que eu vou fazer? A mesma coisa. A aceleração média ela vai ser o ΔV sobre ΔT. Só que ao invés de eu calcular a aceleração, eu vou calcular o ΔT. Então vamos lá. Se a aceleração é 2 metros por segundo, se o veículo parte do repouso e ele quer saber qual o tempo ele chega à velocidade de 40 metros por segundo, então eu tenho velocidade final, 40 metros por segundo. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Então, 40 menos 0. Nesse caso, a variação vai ser a velocidade final, 40 metros por segundo. Dividido por ΔT. O que eu vou fazer aqui, galera? Matemática. ΔT passa para o outro lado, está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 2 metros por segundo ao quadrado vezes ΔT, vai ser igual a 40 metros por segundo. Vou passar o 2 metros por segundo ao quadrado para o outro lado. E aí eu vou ter isolado o ΔT. Logo, o ΔT vai ser 40 metros por segundo dividido por 2 metros por segundo ao quadrado. 40 dividido por 2 vai dar 20 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado, eu corto metro por segundo, vai sobrar 1 segundo. Então, eu tenho que o tempo necessário para o veículo automóvel chegar a 40 metros por segundo é de 20 segundos. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa aula de aceleração média. Muito simples. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender esse assunto muito importante. Até a próxima aula. Beijos e tchau, tchau!